Olá, espero que você esteja bem. Eu me chamo Luan Lacerda, estou aqui nessa manhã, estou gravando pela manhã, não sei qual o momento que você vai estar assistindo aí, mas agora é dia 13/11 de 2025, às 9h48 da manhã. Glória a Deus por essa oportunidade de trazer para você algo fantástico que Deus colocou no meu coração, a qual eu quero compartilhar com vocês sobre os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelhos. Os quatro evangélicos, três são evangelhos sinóticos. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. João não é considerado o evangelho sinótico. Por quê? Porque esses outros três evangelhos, ele tem a intenção de trazer relatos de Cristo e eles são semelhantes entre si. Já o Evangelho de João, ele é diferenciado. Em que sentido? Ele veio para mostrar a divindade de Jesus. João tinha em mente escrever esse evangelho, mostrar para os seus leitores, independente de seja grego, judeu, mas a igreja por um todo, a igreja no universo, ela pudesse ter essa dimensão de consciência de quem é Jesus Cristo. Tá? Então, por isso que ele não entra como um evangelho sinótico, ele entra somente como evangelho de João. E é sobre esse evangelho de João que eu quero começar falando para vocês hoje, referente a esse grandioso espetáculo que foi a vida de Cristo aqui na Terra com a gente. Como dito, são quatro evangelhos, né? E hoje eu estarei falando sobre o evangelho de João. Eu estarei fazendo um voo panorâmico. O que seria isso? Tenha em mente um drone, um helicóptero voando em uma cidade, né? E você consegue enxergar do alto certas coisas. Você pode ver um prédio, você pode ver um estádio, você pode ver uma escola, algumas casas. Então você tem uma visão superficial, panorâmica, algo expandido, sem profundidade. E eu quero introduzir essa série de vídeos que vai estar aqui no nosso canal para que você tenha um contexto do que se retrata o Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado, aquele que estava próximo de Jesus, né? Então, iremos falar sobre os outros evangelhos também, porém, por enquanto, nós vamos deter somente nesse Evangelho de João, tá? Repetindo, iremos fazer um voo panorâmico sobre o Evangelho de João, porém nos próximos vídeos nós teremos aí com mais profundidade em alguns capítulos, em alguns textos, a qual eu não quero ter pressa de sair do Evangelho de João. Já foi feito por mim, tanto no Instagram quanto no Facebook, a leitura desses quatro evangelhos. No Instagram, a princípio, foi feita uma leitura corrida, de domingo a domingo. Eu fiz a leitura de todos os capítulos de todos os quatro evangelhos. Porém, no Facebook, também foi feita a leitura e explicação de cada capítulo, versículo por versículo, de todos os evangelhos. Porém, esse demorou um pouco mais de tempo, porque foi feito um capítulo por domingo. 2 anos e meio ininterrupto, a qual nós falamos sobre os quatro evangelhos. E agora, no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo agora, nós iremos ter um voo um panorâmico, igual eu já disse, de forma imediata, agora no início. Porém, nos próximos vídeos, nessa série sobre o Evangelho de João, nós iremos adentrar com mais profundidade em cada trecho, em cada contexto, em cada história, porque João escreveu, né? Então nós iremos ver os milagres de Cristo, o que João tinha em mente ao escrever, o porquê que ele escreveu essas coisas, tá? Então nós vamos adentrar com mais profundidade nos próximos vídeos nesse Evangelho de João. Então não tenha pressa, tá? Você vai acompanhar vídeo após vídeo nessa série de sermões, de explicações, onde nós iremos adentrar referente à teologia, a sentimento pastoral, a aconselhamento. Nós vamos dar liberdade para que o Espírito Santo nos use e fale com você que está aí do outro lado me assistindo, com o teor de não só conhecimento teórico, mas que ele possa gerar em você uma transformação de vida. Tá? Então, sem delongas, vamos começar aqui sobre esse voo panorâmico do Evangelho segundo escreveu João.
Bom, de forma imediata, iremos ver o contexto e a autoria, né? Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual era a intenção de ter escrito. Essas perguntas são de extrema relevância para a gente poder compreender com mais clareza sobre esse livro que se encontra na Bíblia, né? O Evangelho é um livro que se encontra dentro da Bíblia, né? Vamos lá. Autor. Quem foi o autor de João? O apóstolo, o Evangelho de João. Foi o próprio apóstolo João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Foi um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus e é chamado também de o discípulo amado, como eu já falei aqui, né? Então João, ele tem essa característica de dizer que ele era o discípulo amado, porque eles deitavam no peito de Jesus. Na última ceia, ele foi aquele que soube que Judas iria trair Jesus. Então, ele tem mais proximidade, mais intimidade com Jesus. Então, o que nós iremos ver aqui no Evangelho de João, ele é extremamente importante para a nossa vida, porque nós iremos saber de coisas, talvez se você não é um leitor assíduo das Escrituras, você vai saber de coisas que muitas das vezes, numa escola dominical ou em uma pregação de um culto de 40 minutos, 50 minutos no máximo, você não consegue ter uma compreensão com mais clareza. Então essa também é uma das propostas de ter essa série de vídeos aqui no YouTube. Bom, sabemos quem é o autor. Iremos agora saber qual foi a data aproximada da escrita desse livro. Bom, bem provável que tenha sido entre 85 a 95 anos depois de Cristo. Perdão. Jesus já tinha partido, né? E depois que ele partiu, os seus discípulos acharam por bem escrever, relatar, deixar assinado esses acontecimentos que revolucionou a história e que mudou a minha e a sua vida. Então, meados de 85 a 95 anos depois de Cristo. Provavelmente, quando João escreveu esse livro, ele estava em Éfeso, uma coisa muito importante que nós precisamos saber. João estava em uma localidade específica, né? O público-alvo, para quem João escreveu esse livro? Bom, ele faz diferente dos outros evangelhos, né? Que tinham seus públicos específicos, que eram judeus, eram romanos, eram gregos. João, ele escreve, como eu já disse aqui mais cedo, para a igreja, né? João escreve para todas as pessoas que pegaram esse livro, seja grego, romano, judeu, italiano, português, alemão, brasileiro, qualquer pessoa que pegar esse livro, ele vai entender porque ele não tinha um público específico. Não que os outros evangélicos só pode ser lido por essas pessoas específicas, né? Mas nós devemos ter a consciência dos contextos a qual estava acontecendo e para quem esse livro foi escrito, né? Então, João escreveu para toda a igreja, os cristãos, os filhos de Deus, né? E o propósito que João ele tem ao escrever esse livro, ele declara lá em João capítulo 20, verso 31, que ele vai dizer: estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que para que crendo, olha só, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, você e eu e todos os leitores que pegar o livro de João tenha o seu nome escrito no livro da vida. Tenhais vida, tenhais esperança, tenhais alegria no nome de Jesus Cristo, o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Segundo tópico, vamos falar sobre a estrutura geral do Evangelho de João. Bom, no seu prólogo, o que é prólogo? O seu início, aquilo que introduz o livro, né? No Evangelho de João, nós temos como introdução Jesus sendo colocado, ou João coloca Jesus como o Logos, o Verbo encarnado, aquele a qual não passou a existir, mas sempre existiu. Então Jesus não é algo que teve início. Assim como Deus e o Espírito Santo, Jesus faz parte dessa Trindade Santa. Então, desde o princípio, desde lá do começo, lá em Gênesis 1, verso 1, Jesus já existia, porém, não na forma humana como nós
outra hora já sabemos que ele veio também, né? E ele tem um princípio eterno, ele é divino, ele é o grande Criador, assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo. Outra coisa que nós precisamos entender é que João mostra essa encarnação, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Na introdução do livro, João deixa claro, ele existiu desde o princípio, lá no começo, ele sempre foi, ele sempre será, porque ele é, e ele também agora veio na forma humana, morreu, porém, no terceiro dia ressuscitou e hoje ainda habita nas mansões celestiais como o Filho de Deus. Existe um ser humano centrado num trono, ao lado do Deus vivo, um ser humano, Jesus Cristo, que que se encarnou para nos mostrar como é Deus na forma humana, ok? Parte 1 desse livro, que vai dizer sobre os sinais que Jesus fez, né? Que vai de João capítulo 1, do verso 19, até João capítulo 12, até o verso 50. Olha só, 12 capítulos nós temos aí mostrando os sinais de Jesus Cristo. Quais são eles? Olha só. Primeiro milagre, a água se tornando vinho, que foi lá num casamento, né? Revelando a glória de Jesus Cristo, que é do capítulo 2, do verso 1 até o 11. Então esse foi o primeiro milagre. Como eu disse, nós estamos fazendo um voo panorâmico, tá? Então nós vamos atropelar algumas informações agora de forma imediata, para que nos próximos vídeos nós consigamos adentrar com mais profundidade, mais clareza sobre esses acontecimentos, né? Segundo milagre, a cura do filho do oficial. Olha só que importante, que está lá em capítulo 4, o verso 46 até o 54. Terceiro milagre, a cura do paralítico em Betesda. Interessantíssimo. Capítulo 5, do verso 1 até o 9. A multiplicação dos pães é o quarto sinal, que está lá no capítulo 6, do verso 1 até o 14. Quinto milagre, caminhar sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas e mostrou a sua divindade na forma humana. E aqueles que viram isso ficaram encantados. Quem é esse que dá ordem, os mares se acalmam, as ondas se aquietam e até caminham sobre as águas? Nós iremos ver isso no capítulo 6, do verso 16 até o 21. A cura do cego de nascença. Interessante também esse milagre, que é o sexto sinal de Jesus, que está lá no capítulo 9, do verso 1 até o 12, tá? E a ressurreição de Lázaro. Lázaro, venha para fora, e o morto teve vida. Assim como eu e você, outrora estávamos mortos, como Paulo vai dizer em Efésios, por nossos pecados, por nossas falhas, Deus nos deu vida. Assim como Jesus fez com Lázaro, Deus fez conosco. Porém, Lázaro ressuscitou, porém, como homem, também morreu de novo, né? Como homem, mas a sua alma está viva, está ao lado de Deus, está com Jesus neste momento. Assim como nós iremos morrer, né, fisicamente, mas a nossa alma permanecerá viva. E aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que vivem por Jesus Cristo, estarão com Ele para sempre na eternidade. Então, cada sinal desse aponta para uma realidade espiritual, né? Mostrando o poder de Cristo, mostrando sobre Ele a sua autoridade sobre a natureza, sobre o tempo e também, principalmente, sobre o pecado, né? Que é muito importante nós entendermos isso. Segunda parte do livro, que vai do capítulo 13 até o capítulo 20, que vai mostrar sobre o livro da glória, a gloriosa vida de Jesus aqui na Terra. Então, esse trecho, essa parte desse livro vai focar sobre a paixão, sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Inclui também os discursos de orações, que são imensos, né? Conhecidos como os discursos de despedida, Jesus falando com seus discípulos e deixando para nós essa realidade de que ele iria partir, mas que ele ia preparar moradas para nós, né? Importantíssimo ter essa consciência. João também vai enfatizar que a cruz é a glorificação do Filho e não apenas o sofrimento. Há quem pensa que Satanás venceu Jesus, né? Outra feita, houve uma ação ignorante e governada por Satanás numa escola de samba no Carnaval de São Paulo, mostrou Satanás
triunfando sobre Jesus e puxava ele na escola, no seu desfile, e aquela tristeza, aquela comoção e Satanás rindo, né, no personagem ali, né? Mas isso é completa mentira. Satanás estava terrivelmente amedrontado, preocupado, chateado, com raiva, porque a cruz nada mais é do que a glorificação do Filho. A cruz é a morte da morte. A cruz é a sentença de que Satanás perdeu para sempre, porque nós vivemos uma vida, falhamos como seres humanos, mas por meio do Espírito nós temos vida. Então, Satanás não triunfou na morte de Jesus na cruz. Pelo contrário, a morte de Jesus na cruz foi a glorificação de Deus por meio de Jesus para que eu e você tivéssemos vida eterna. Então, essa parte do livro, a segunda parte, termina com a ressurreição e aparições de Jesus aos seus discípulos, né? Então, o epílogo, o que é epílogo? A parte final, a consumação, o resumo, a parte final do livro, que é João capítulo 21, nós iremos ver o reconto com uma aparição após a ressurreição e a restauração de Jesus Cristo, a qual ele restaura a ação e ele mostra Pedro, né? Mostra também o chamado pastoral de Pedro e reafirma o amor pessoal de Jesus Cristo. Importante, né? Outra coisa importante que eu preciso desse voo panorâmico relatar para vocês, que são as partes principais de temas teológicos nesse livro, né? Porque nosso canal também ele tem um foco na teologia, né? E olha só, uma primeira parte desses principais temas teológicos, nós iremos ver a divindade de Cristo. É um tema extremamente importante para a teologia, essa ciência que estuda os relatos de Deus por meio das Escrituras, aquilo que Deus deixou revelado para nós, né? Então, a divindade de Cristo nós iremos ver no capítulo 1, no verso 1, como eu disse para vocês, lá na introdução, que João inicia mostrando que Jesus é um Deus eterno, ele faz parte da Trindade Santa. E termina com Tomé declarando Senhor meu e Deus meu, no capítulo 20 e verso 28. Outra coisa importante nessas partes centrais aqui teológicos é o foco em provar que Jesus não é apenas o Messias, mas ele é de fato o Filho de Deus encarnado. Glória a Deus, Jesus não é um ser humano comum, né? Ele foi completamente homem, mas também completamente Deus, né? Outra parte importante dos temas teológicos é a vida eterna. O conceito de vida eterna em João não se refere apenas à vida após a morte, mas uma vida de comunhão com Deus aqui, agora, no presente. João capítulo 17, verso 3, na oração sacerdotal, nós iremos ver que a vida eterna é prosseguir conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, o seu Filho amado. Então, pare e pense comigo, se foi necessário criar uma vida eterna para que eu e você conhecesse a Deus e a Jesus Cristo, então nós podemos começar agora. Você concorda comigo? Você pode começar a conhecer Deus e Jesus agora. E o que você está fazendo até agora nesse vídeo, me ouvindo, falando aqui para você, é essas verdades sobre Jesus. Porque se a eternidade, que é morar com Deus, é a vida após a morte, é prosseguir conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, a seu Filho amado, e se eu posso começar agora e eu não tenho interesse, eu não invisto tempo, dinheiro, recurso para conhecer a Deus, então eu preciso parar e analisar, será que realmente a vida eterna vai ser para mim? Porque se a vida eterna é para isso e eu posso começar agora e eu não quero, bom, preciso rever se realmente eu quero mesmo estar no céu com meu Senhor e Salvador. Outra parte importante sobre esses temas teológicos, que é sobre a vida eterna, né? Que nós já falamos aqui, né? Mas a luz e trevas, olha só que importante, com esse entendimento de que nós podemos começar aqui e agora, nós já podemos ser luz em meio às trevas, né? O mundo jaz no maligno, o mundo já está em trevas, perdidos, e nós precisamos ser luz que aponta o caminho, que direciona. Esse dia eu estava orando e me veio na mente um outdoor gigante, né? E desse outdoor eu via vários rostos nesse outdoor. Inclusive eu vi o meu, eu vi de alguns irmãos em Cristo. E esse outdoor, depois que eu tive essa visão, eu entendi que nós somos como
placas. Você já foi na estrada, você já viajou de carro, de ônibus, você viu um outdoor grandão apontando, né? Posto de gasolina, não sei, pousada, restaurante. Você vê um outdoor gigante mostrando marcas de roupas, estão sinalizando alguma coisa, estão mostrando para aquelas pessoas que estão passando na estrada aonde elas vão encontrar isso que o outdoor está mostrando. Eu e você, nós, a Igreja de Cristo, somos o outdoor de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui para apontar, para ser luz que direciona o caminho para a vida eterna, né? E esse contraste de luz e trevas vai estar lá em João, capítulo 1, no verso 5 e também o capítulo 8, verso 12. Jesus é a luz do mundo que vence as trevas espirituais. Outra parte importante, o amor e a comunhão. Jesus é descrito como aquele que ama profundamente. Segundo ponto, o mandamento do amor é central. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E eu tenho orado também referente ao fruto do Espírito, isso que Paulo fala lá em Gálatas, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? E é tão importante que o primeiro gomo, a primeira parte central desse fruto é o amor, né? Então nós devemos cultivar e pedir ao Senhor para que nós venhamos saber amar, assim como Ele nos amou, né? E por fim, não menos importante, a questão do Espírito Santo. O chamado de Consolador, que nós temos no original, no grego, o Paracletos, o Consumador, o Consolador, o Conselheiro, o Impulsionador, aquele que nos confronta, que nos encoraja. Então nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é apresentado como aquele que ensina, que guia, que habita nós e os discípulos de Cristo. João capítulo 14 até o capítulo 16 nós iremos ver essa parte importante do Espírito Santo, né? E agora, mais um tópico específico sobre esse voo panorâmico do Evangelho de João, as diferenças em relação aos evangelhos sinóticos, que são qual? Mateus, Marcos e Lucas, né? Eu falei lá no início do vídeo, os 3 evangelhos sinóticos, né? E quais são essas diferenças referente a Mateus, Marcos, Lucas, que são os sinóticos, os sinópticos e o evangelho, o quarto evangelho, o Evangelho de João. Vamos lá. Aspectos, né? Qual que é a ênfase principal de Mateus? Mateus ele apresenta Jesus como rei e Messias prometido. Marcos, com a sua ênfase principal, é apresentar Jesus como servo e filho, o homem em ação. Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, ele tem a sua intenção de mostrar Jesus como homem perfeito e salvador universal, o salvador de todos aqueles que crêem, né? E João, não menos importante, a ênfase principal de João é Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Verbo que é eterno e que esteve perambulando e andando no nosso meio, né? O estilo de Mateus, didático, voltado a Jesus, né? Direto, reto. Também nós temos Marcos também, que é direto e narrativo, né? Na verdade, Mateus ele é didático, voltado aos judeus. E Marcos ele é direto e narrativo, né, para um povo que não quer pensar muito, quer só conhecer a informação e já começar a praticar, né? Lucas, por ser um doutor, por ser alguém formado academicamente, ele é mais histórico, ele é detalhado. Lucas escreve também o livro de Atos dos Apóstolos, né? E João, ele é bem reflexivo, ele é teológico, ele mostra Jesus de um jeito que nós precisamos olhar e ver realmente, eu devo pensar e olhar para Jesus de um jeito que eu nunca pensei antes. Então, ele tem a intenção de mostrar esse teor reflexivo e teológico, né? Como inicia Mateus? Mateus inicia com a genealogia e o nascimento. Marcos, o ministério de João Batista. Lucas, anunciando o nascimento de Jesus. Já João, que nós iremos ver nos próximos vídeos, inicia mostrando no princípio era o verbo, Jesus, ou seja, ele sempre existiu, ele sempre foi, ele sempre é, né? Milagres relatados. Mateus relata muitos milagres, Marcos também relata muitos, Lucas também relata muitos milagres, porém João relata apenas 7, que foi o que eu li para você no começo aqui, que são com significados espirituais. Parábolas. Quais são as parábolas e por que as parábolas? Olha só, Mateus mostra várias parábolas, Marcos algumas parábolas, Lucas muitas parábolas e João não apresenta nenhuma parábola. Interessantíssimo, né?
Outra questão importante, os discursos, né? Os discursos em Mateus são curtos, os de Marcos, ele é poucos discursos, né? E em Lucas ele é narrativo e já em João os discursos de Jesus eles são longos, são profundos, né? Por exemplo, nós temos aqui João do capítulo 13 até o 17, onde tudo isso é um discurso de Jesus. A última ceia em Mateus, nós iremos ver que ela foca na ênfase no pão e o vinho. Em Marcos, nós vamos ver que a ênfase é mostrar a mesma coisa. Mateus, Lucas também é a mesma coisa. Agora a ênfase em João é mostrar o lava-pés, o amor. Jesus, onde reúne com seus discípulos, e antes de ceiar, ele pega uma toalha e lava o pé de todos os seus discípulos, mostrando a sua humildade e mostrando o seu caráter de amor ao próximo, a qual deveria ser dado seguimento aos seus discípulos, né? Os tons teológicos em Mateus, ele mostra sobre o reino, em Marcos o serviço, em Lucas a humanidade, em João a glória, luz e revelação divina. Maravilha, né? O propósito e impacto espiritual de João. Olha só, João quer conduzir o leitor à fé e à experiência. Spurgeon diz que uma graça ou uma fé que não muda os meus comportamentos, não muda o meu modo de pensar, não é uma fé que salva, não é uma graça que salva. Devemos ter consciência disso. João quer mostrar, João quando escreve isso, ele quer deixar claro, nós devemos refletir, parar e pensar no que ele deixou relatado, né? E não apenas isso, ele também informa quem Jesus foi, mas revela quem ele ainda é. É o evangelho da intimidade, o evangelho do relacionamento. Por ele ser íntimo de Cristo, ele vem nos trazer essa importância de relacionamento, de profundidade espiritual e conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, né? Então, nós iremos ver aqui essas coisas nos próximos vídeos, nós vamos ver esses tópicos, nós iremos ver algo com mais profundidade, iremos entrar em temas específicos, nós iremos fazer a leitura em si da Bíblia, da Palavra de Deus. Como eu disse no início, esse foi só um vídeo introdutório, onde eu quero te convidar a permanecer comigo em todos os outros vídeos da série que vai seguir esse próximo vídeo, né? Espero que você, por meio do Espírito Santo, tenha aí a disponibilidade de parar para assistir. Bem provável que os nossos vídeos posteriores vão ser mais curtos, nós não iremos prolongar muito para que você não fique cansado de ficar me ouvindo, mas que você tenha essa disposição de poder aprender mais sobre os evangelhos, de aprender como Jesus se relacionou com a humanidade, com a sociedade e como nós devemos aprender com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, para também vivermos uma vida de comunhão, de relacionamento com aqueles que estão em nossa volta, né? Não somente com o nosso Pai Supremo, mas também em volta com aquelas pessoas que estão do nosso lado. Deus te abençoe e eu oro para que Deus te dê curiosidade e também desejo para continuar assistindo os próximos vídeos dessa série. Deus te abençoe